Boa tarde aqui no Brasil, para quem é do Brasil, boa noite para os irmãos em Angola. Esse é o programa Roots Live 67, que faz parte da programação da Web Rádio Roots 67, JP Roots 67, o som da resistência. E hoje eu estou fazendo aqui a minha primeira live intercontinental, vamos dizer assim, né? Internacional, numa conexão com o Brasil-Angola. E eu tenho um convidado mais que especial, o pastor Lúcio Marques, da IECA, Igreja Evangélica Congregacional em Angola, que vai estar conversando hoje com a gente sobre um tema muito interessante. Ele vai falar sobre o papel da igreja na política e no ativismo social. Tá? O pastor Lúcio Marques também, que tem um programa toda segunda-feira, Pensar Claro, quem quiser acompanhar, eu já acompanho, estou sempre lá ouvindo o programa do pastor. Fique à vontade. Pastor, sem mais delongas, boa noite, bem-vindo à live. Boa noite, Zé Paulo, e boa noite aqui em Angola, né? Porque aqui são 21h39, aí creio que no Brasil sejam agora 17h40. Então, boa tarde especial aí a todos aqueles que nos acompanham a partir do Brasil. É um prazer enorme estar aqui, hein? Muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Poxa, eu que agradeço aí, você com seus afazeres, suas ocupações, e se dispôs a participar, né, dessa live, né, que não vai ser um debate, que sou eu para debater com o senhor, mas que o senhor venha hoje dar uma luz para a gente sobre essas questões, né, e um tema bem interessante. Né? Então, o senhor pode começar a sua explanação, estou aqui quietinho ouvindo. Se alguém perguntar alguma coisa, ou se eu tiver alguma curiosidade, eu interrompo o senhor e pergunto. Fique à vontade, pastor. Olha, Zé Paulo, chamaste-me para um assunto bastante interessante e por isso nós respondemos, mas eu de repente não consigo aqui fazer partilha para ver se os outros conseguem também acompanhar. Seria bom que o Zé Paulo conseguisse liberar aí para ver se eu conseguisse aqui partilhar a partir do meu Facebook também para as outras pessoas nos acompanhar, que aqui de repente eu não consigo realmente acompanhar. Ok, ou copia aí. Ok. Isso, vou copiar e mandar. Copiar o link e mandar para o meu chat do Facebook. Então, como dizia, é um prazer estar aqui mesmo, né? Nesta tarde aí no Brasil. Opa, deu a primeira falha, pastor. Alô, alô, alô. Dizia eu que é um prazer enorme estar aqui, estar aqui mesmo, né? É um prazer enorme. Hoje, então, trouxeste-nos aqui um tema bastante interessante, como eu disse já no início. Portanto, nós vamos, no entanto, em primeiro lugar, olhar para o conceito igreja. É importante que nós compreendamos, para de facto nós falarmos o papel da igreja no ativismo social e também o próprio envolvimento da igreja na própria política. Bom, a palavra igreja não é de origem brasileira, nem de origem portuguesa, aqui nem de origem angolana. Todos nós podemos ficar descansados, né? Porque a palavra igreja vem traduzida do latim eclesia, e também, por sua vez, vem do grego eclesia. Então, portanto, nós podemos dizer que a igreja como sendo a assembleia pública ou reunião daqueles que foram realmente chamados. Tanto também podemos dizer, e aqui em linhas muito gerais, precisamos compreender que a igreja é a união de todos aqueles que professam, foram chamados por Deus e que pela ação do próprio Espírito Santo, creem em Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo é a fundação, é o fundamento da igreja. Então, onde está a igreja, aí está necessariamente Jesus, e tem-se dito que a igreja, de facto, Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é apenas o corpo de Cristo. Olha, Zé Paulo, dizer que a igreja está reunida, a igreja encontra-se reunida em todo o mundo. Portanto, Jesus não tem várias igrejas, ele tem apenas uma igreja. E aqui é fundamental que nós possamos aqui compreender, porque aí vamos compreender a origem de várias denominações e por aí, mas aqui temos que necessariamente dizer que Jesus tem
uma igreja somente. Então é esta igreja que se encontra no Brasil, esta igreja que se encontra em Angola, esta igreja que está espalhada nos mais variados cantos. Mas é importante aqui salientar que o termo aqui política pode ser um termo polissêmico, mas pode ser um termo que traz consigo várias conotações. E normalmente o Zé também sabe, não sei se aí no Brasil é verdade, mas o Zé sabe que às vezes quando nós a imagem que construímos de política é corrupção, é má gestão, é desvio de fundos. É isso aí agora no Brasil, Lava Jato, não sei se aí já passou, mas é tudo isso que nós colocamos na nossa mente, o termo política. Mas o termo política, na sua essência, aliás, aqui podemos dizer, vem mais do grego, não é? Que é, na sua verdadeira essência da palavra, a acepção pura da palavra, política significa administrar um bem público, administrar para o bem ou administrar a própria cidade. Várias questões têm sido colocadas. Será que a igreja, enquanto corpo de Cristo, deve se envolver na política? Será que a igreja, será que o cristão deve se envolver na política? Quer dizer, são várias as questões que necessariamente têm sido feitas ao longo dos tempos. Aqui em Angola, aí no Brasil, provavelmente, essa questão tem sido realmente recorrente. Aqui talvez seja importante nós dizermos o seguinte, antes mesmo de, se calhar, já respondermos essas questões, temos que dizer primeiro o seguinte: o facto de, no entanto, sermos igreja, não significa que necessariamente nós estamos no céu. Nós não estamos ainda no céu, estamos na terra. E por isso, embora estejamos no mundo e a igreja, desde o momento que foi salva por Jesus, ela, numa perspectiva, não faz parte do mundo, mas está no mundo. E essencialmente aqui, precisamos aqui dizer que os assuntos que têm que ver com a política são, na verdade, vivenciados por qualquer cidadão, não importa quem quer que seja. Né? Daí que a necessidade de nós falarmos na política na perspectiva muito mais geral, que é a perspectiva da administração. Por exemplo, quando o assunto está ligado, por exemplo, à igualdade, à fraternidade, né? Esse é um assunto que pode ser trazido a assunto político, mas olhemos agora para a história das grandes revoluções, a própria Revolução Francesa e outras revoluções que, em contrapartida, foram frutos do quê? Das grandes reformas, principalmente da reforma protestante que ocorreu aí no século XVI, século XVII. Então, aqui é mister que nós falemos que, de facto, a questão das grandes revoluções, a igreja tem uma cota responsabilidade, permita que o termo, né? Tem uma grande responsabilidade nas grandes, nas mais revoluções. Repita de novo que deu uma falhada o termo que o senhor falou. Deu uma falha, não é? Agora fugiu de repente, mas eu disse que as igrejas contribuíram necessariamente, ou a igreja contribuiu necessariamente para a questão das grandes revoluções que ocorreram ao longo de todo o mundo. Então, nós olhemos para os principais aspectos, por exemplo, da governação. E eu quero fazer tanto uma incursão bíblica, porque, aliás, a Bíblia, como sendo a nossa regra de fé enquanto cristãos, nós não temos um outro documento, não temos um outro livro, a não ser a Bíblia Sagrada, que é, no entanto, a palavra inspirada, portanto, a Bíblia responde estas e outras questões. Portanto, Deus permitiu que a Bíblia Sagrada pudesse dar resposta a todos os assuntos ligados com a nossa vida e não só. Olhemos então para Gênesis. Em Gênesis nós vemos o início de tudo, o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Deus, na verdade, coloca o homem. Olha, José Paulo, Deus é sistemático. Ele primeiro cria as condições e depois coloca o homem. Ele não criou as coisas e depois que não criou primeiro o homem e colocou as coisas, mas ele fez tudo de forma sistematizada. Por isso Deus desde a eternidade traçou todas as coisas para o nosso bem comum. Então, na Terra Deus coloca-nos para vivermos bem.
temos todas as condições necessárias para podermos viver. E é neste quesito que a Igreja, né, como sendo uma instituição que ainda está na Terra, tanto eu nos últimos tempos tenho dito que nós não devemos viver ao ponto de pensarmos que já nos encontramos no céu. Quando, por exemplo, um irmão, quando, por exemplo, os direitos do homem estão a ser violados, quando a questão, por exemplo, quando as constituições, eu sei que aí o Brasil, como é um país democrático, também apregoa, por exemplo, a igualdade, a fraternidade. Esses aspectos aqui, a Bíblia realmente traz. Como é que Deus nos vê? Deus olha que todos os homens são iguais. Não é? Dentro dos filhos de Deus não há estratificação. Não é que esta é gente rica, essa gente de classe média e esta é gente de classe baixa. Por isso aqui, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Este é os principais aspectos que, quando nós falamos, por si só, estamos a fazer política. Mas na perspectiva muito mais geral, na perspectiva muito mais abrangente, aqui nós estamos a fazer política. Eu não sei se o Zé quer fazer alguma questão ou devo continuar aqui, tipo, estou a fazer aqui uma espécie de sermão, mas não, é uma conversa apenas, né? Não, o senhor pode falar. Assim, a única coisa que eu ia perguntar ao senhor... não, mas vamos lá. O Zé tem que fazer questões, né? Tem que fazer questões mesmo, né? Se quem estiver assistindo aí, tem Deus que sou, por enquanto, quiser fazer alguma questão para o pastor Lúcio, ele responde com o maior prazer. Tá? O senhor vai estranhar pouco a audiência porque está muito cedo, então o pessoal não tem o costume de estar essa hora na net, né? Está chegando no trabalho sexta-feira, está no meio do caminho para casa, tá? Mas quem tiver aí e quiser fazer uma pergunta, é só falar. A minha questão de início, pastor, dentro disso que o senhor falou, né, do cristão participar ou não da política, né? Eu vou falar assim, em relação ao Brasil, porque eu desconheço a política em Angola, né, embora a gente leia, mas nesse quesito, a pessoa evangélica e política, eu vou falar em relação ao que eu conheço, que é o Brasil. Tá? Então, vamos lá. Deus levantou pastores para pastorear, bispos, né, presbíteros, eu não sei como é que é a ordem eclesiástica dos líderes aí na sua igreja, né? Mas aqui tem pastores, tem missionários, tem bispos. E assim, Deus levantou o homem para pastorear as ovelhas ou para ser político? Porque, desculpa, minha franqueza, tá? Porque eu entendo assim, se uma pessoa é um membro de uma igreja e ela entra na política, tudo bem, né? Ela não tem uma responsabilidade eclesiástica com as ovelhas. Já um pastor tem essa responsabilidade. Tá? E a julgar pelos exemplos que nós temos aqui no Brasil, tá? Eu vou falar algum bem escandaloso. O pastor que batizou o nosso não, né? O presidente do Brasil, Jair Não, Bolsonaro, é o vosso presidente. É o vosso presidente. Do ponto de vista do país. Não, ele é do país. É o vosso presidente. Eu não votei nele, é do país. Então, não, é que na democracia, votando ou não, e aqui nós temos que aceitar, não é? Aqui desfazer mesmo e discordar aqui efetivamente com o Zé Paulo. Não importa se o senhor votou nele ou não, mas ele é o vosso presidente, não tem como, né? Tá bom. Então tá, então retomando aqui. Aí o presidente do Brasil, não meu, eu vou retomando. Então ele foi batizado por um pastor que está preso, acusado de corrupção. Sabe? Então, quando eu era do evangelho, como eu falei para o senhor eu já sou afastado do evangelho, certa vez eu vi, isso ninguém me disse, tá? Eu vi um bispo dizendo, né, que, ou então, isso há 20 anos atrás, o candidato, fulano de tal, que estava se candidatando, tinha sido indicado pelo Espírito Santo de Deus. O cara entrou e foi um desastre. E foi até epichado. Então foi epismo. E se eu for falar um monte aqui, lógico, tem pessoas honestas, tá? Não quero aqui apontar dedos, quem sou eu para acusar alguém, mas é onde que eu falo para o senhor.
um pastor, ele precisa se expor a esse ponto? Ele necessita disso? Aliás, eu sempre ouvi dizer, né, que é bom a igreja estar aliada aos políticos para que ela não sofra perseguição. Mas nós vemos na Bíblia, poxa, os caras eram jogados para os leões. Os caras eram jogados lá para. Entendeu? E não tinha político certo. Né? Olha, Depois que tornou-se igreja. Zé Não, deixa eu só Paulo, concluir, pastor. Deixa eu só concluir o meu ponto de vista. Então, quando eu sou ver, então pessoas, eu sou pastor, subiu, aí se candidata, aí se presta a esses escândalos. Então, eu pergunto para o senhor, até onde é bom, até que ponto é bom realmente o pastor ele se candidatar a alguma coisa? Ou é melhor ele ficar pastoreando e deixar que um membro faça essa parte? olha, Zé Paulo, primeiro, o pastor não foi chamado para direcionar votos ao partido A ou ao partido B. Isso tem que ficar claro. Esta não é a função do pastor. Se nós quisermos olhar para a própria Bíblia Sagrada, a essência da pastorícia, não é? A função bíblica do pastor não é orientar A ou orientar B para votar no fulano ou para defender em favor de A ou de B. Se bem que as democracias um bocadinho mais avançadas, aliás, nós ainda não estamos lá como Angola, nós estamos lá nas democracias muito mais avançadas, ou as democracias chamadas as democracias do primeiro mundo, mas efetivamente, biblicamente, o pastor não está aí para direcionar ou para apoiar o candidato A ou o candidato B. Este é o primeiro ponto. Mas é importante que nós comecemos aqui a fundamentar o seguinte. Dentro das democracias, nós temos um conceito fundamental, e este conceito podemos considerar um conceito universal, tem que ver com o conceito de cidadania. Cidadania implica dois aspectos fundamentais. Temos direitos e temos os deveres. É claro que nós, enquanto angolanos ou enquanto cidadãos, muitas vezes o que é que nós mais reclamamos são os nossos direitos. E ignoramos o outro lado da moeda, que fala sobre os nossos deveres. Mas agora, voltando a essa questão, o pastor tem uma missão sublime. O pastor não precisa se envolver na política partidária. Na política partidária. E há um aspecto interessante aqui que nós temos que ver. Né? Vamos olhar para os profetas no Antigo Testamento, onde nós temos, portanto, a teocracia. Né? Em que os reis, muitos desses reis foram indicados mesmo da parte de Deus, e neste tipo de governo, Deus necessariamente manda profetas para corrigirem os governantes, os reis. Hoje, relativamente a esse assunto, nós temos, infelizmente, muitos problemas nesse quesito. Por quê? Porque muitos pastores, infelizmente, corromperam-se. Né? Corromperam-se, venderam-se ao ponto de que, quando o governo está errado, ele não tem a capacidade, não tem a possibilidade de dizer que isso está errado, que isso está errado, isso aqui não pode ser. Por quê? Porque se venderam, corromperam-se. Daí ser necessário que a nossa política, a maneira como nós nos envolvemos na política, é a maneira como a Bíblia aprova, como a Bíblia defende e aprova. Né? Realmente, olhemos, por exemplo, para a história do rei Davi. Eu sei que o Zé entende, eu sei que o Zé conhece a história do rei Davi, né? Olha, o rei Davi é um rei, e sabemos que o rei tem tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que ele mandar acontece. O rei sabe, o rei tem agora, se nós quisermos comparar, o rei tem o estatuto, por exemplo, do presidente da República. Chega naquela altura, o rei Davi, ele como rei, ele como presidente, o chefe, olha, cobiçou, deitou-se com a mulher do outro. Não obstante a isso, o rei Davi mandou matar a mulher que ele engravidou. Mas Deus não deixou impune. O que nós temos que compreender como pastores, como cristãos e não só, é que as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus não deixará impune. Ninguém sairá impune. Daí que eu disse que a função do pastor não é orientar a votar em B, nem B a votar em C. Não, essa não é a missão. Essa não é a missão. A nossa política, como disse, a nossa política tem muito a ver com a defesa, por exemplo, da justiça social.
de acudir os pobres. Sabe que hoje os países, por causa da crise mundial e por causa mesmo também da baixa do preço do petróleo, nós temos grandes problemas nos países. Aqui, pelo menos em Angola, há muita pobreza aqui, Zé Paulo, há muita pobreza. É? Talvez aí no Brasil também, eu conheço o Brasil apenas a partir da internet, da televisão e não só, mas a pobreza tem vindo a aumentar. Então, a igreja tem que falar sobre este assunto. A igreja tem que despertar quem governa sobre este assunto. Aí está o papel do ativismo, o ativismo religioso, a função da igreja. A igreja soa como se podemos aqui considerar como a voz dos sem voz, ou a voz dos sem vez. Se a igreja se cala quando os direitos dos cidadãos são violados, quando a corrupção está em alta, e aí no Brasil está em alta, e Angola parece que tirou tudo do Brasil, né? Não, vamos dizer assim, essa peculiaridade ela veio de Portugal. Nós somos colonizados por mesmo. Então, a verdade seja dita. Então, nós temos aqui problemas comuns, problemas muito comuns. Não é? Então, quando nós temos essas situações, aí está o papel que a igreja vai desempenhar. Este é o papel fundamental. Jesus Cristo chama os discípulos, em Mateus 5, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É importante que a luz saiba realmente qual é a sua função. A igreja saiba qual é a sua função. O papel da igreja é, como disse aqui, a política que nós fazemos quando nós discutimos os direitos dos pobres, os direitos das famílias sem falhado. Pastor Lúcio, falhou bastante. Pastor Lúcio, deu uma falhada. Falhou, exato. Falhou. Eu tive aqui uma quebra na internet, mas pronto, mas voltei. Eu estava a dizer que nós temos, parece que, problemas muito comuns. O assunto ligado, por exemplo, à pobreza. Quando a igreja fala no lugar das pessoas pobres, das pessoas carentes, está a fazer política. Está a fazer política. Então, é essa política aqui que nós devemos compreender que ela é boa. Que ela é boa. Quando, na verdade, nós vemos os problemas de mortes, aí eu sei que no Brasil, eu não sei se ainda continua, se tem malária aí, não é? Mas nós aqui ainda temos o problema da malária, aí não tem malária, vocês já erradicaram? Tem para o próprio mais lado do Amazonas, naquele pessoal, onde tem o mato. Atualmente o mal aqui tem sido a Covid, né? Como acredito que em Angola também, né? Exatamente, a Covid, mas ainda assim a maior causa entre Covid e malária que mata nesse momento mais em Angola não é a Covid, é a malária, a picada do mosquito. Quando nós realmente surgimos para falar sobre estes e vários outros problemas sociais, estamos a fazer política. Num ou outro sentido, querendo ou não, nós estamos a fazer política. E a administração do bem público, a administração do bem comum, a administração dos recursos de qualquer país tem que se reverter para a vida, para as condições, para o bem-estar das populações. Se isso não estiver a se reverter, se os recursos naturais, os recursos não estiverem ao serviço, não estiverem a beneficiar em nada na vida das populações, Zé Paulo, quem é que vai falar sobre isso? Não só a igreja, mas quem vai falar sobre isso? Todos nós somos obrigados a realmente falar sobre estes aspectos. Agora, esses são os direitos. Olhemos também para o outro lado, que está ligado com os nossos deveres. É claro, como cidadãos, a igreja, por exemplo, quando surgem as épocas de eleições, a igreja orienta, olha, os cidadãos vão votar, devem votar, é um direito de cidadania, todos nós precisamos votar, mas atenção,
não direcionar, que tem que votar no PT, tem que votar no PS. Não, 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 não. Aqui a direção é apenas que nós temos que votar, porque a partir daí as nossas vidas ficam completamente dependentes disso, num sentido, porque as políticas públicas alteram o nosso modo de vivendi, alteram os nossos modos operandi. Deixa eu apimentar aqui. O pastor Lúcio se candidataria a algum cargo público? Não, não. Enquanto pastor, não. Eu só tenho dois caminhos. Ou abandono o pastorado, o ministério, e vou para o mundo político, que não vai acontecer, Zé Paulo, pode escrever essa data, não vai acontecer. Ou sou pastor. Atenção, entre ser político e ser pastor, do ponto de vista espiritual e ministerial, eu estou no maior ministério que o indivíduo podia almejar ser. Por que eu vou baixar mais para ser político? Não. Eu aqui estou muito bem, não me candidataria nem até para as autarquias, nem para qualquer cargo político, né? Porque aqui onde nós estamos é muito mais simples aconselhar, é muito mais simples chamar a atenção a quem governa, é muito mais simples realmente tratar os assuntos do que propriamente. Né? Nós assumimos uma responsabilidade. A Missio Dei é a missão de Deus, é a maior missão que qualquer um de nós pode realizar enquanto cidadão. Por isso, respondendo a essa questão, Zé Paulo, eu acho que não me candidataria, nem que me chamassem aí para ficar no Brasil, aí no PT, aonde, não aceitaria nem um bocado, não é? O pastor tem tendências mais para a direita, mais para a esquerda, ou não tem nenhuma tendência política? Não, eu não tenho nenhuma tendência política. Eu sou daqueles que precisa ainda se definir se é da esquerda ou se é da direita. Não é? Eu não consigo ainda me identificar. Por isso, tanto o homem da esquerda como o homem da direita tem que andar segundo os preceitos de Deus. Se não estiver a governar bem, tem que ser chamado a atenção. Se estiver a cometer erros que, a nosso ver, merecem correções, merecem orientações, temos que chamar a atenção, porque aí nós estamos a exercer efetivamente o nosso papel como igreja. Eu penso nesse sentido assim. Porque, assim, na minha visão, né, essa é a visão de José Paulo, tá? Não sei se alguém vai partilhar esse meu pensamento. Infelizmente, não todas as igrejas, tá? Existem igrejas sérias, existem pastores sérios, tá? Eu conheço, mas, assim, a grande parte da igreja, ela caiu em certo descrédito no momento em que se aliou à política, independente do político, tá? Porque não são poucos, como disse o senhor, de pessoas que se diziam crentes e hoje estão presas. Tá? Como disse o pastor, que eu não esqueci o nome, que batizou o presidente do Brasil. Tem um outro também que não é pastor, mas ele tinha até um slogan que dizia que o povo merece respeito. Ele foi o primeiro a desrespeitar o povo, roubou, está preso. E mais uma gama. Se eu for falar aqui, é muita gente. Lógico que isso aí não mancha o nome de Jesus, mas leva um pouco de descrédito a quem procura esperança, porque o senhor veja bem, quando o então presidente, né, o atual presidente, estava em campanha, ele tem um símbolo, né, que era o slogan dele, que era fazer sinal de arma. Pastor, não foram poucas as igrejas que até pastor em cima do púlpito e os membros embaixo faziam sinalzinho de arma. Meu Deus! Meu Deus! Aí a pessoa pira. Por que é isso? O crente tem que estar com a Bíblia na mão. A gente não quer perfeição de ninguém é perfeito. Mas você se igualar a um pensamento de uma pessoa que ela não é crente, que é nítido, você viu o Jair Bolsonaro, você vê que ele nunca foi, jamais será, entendeu? E ele usou da massa, porque aí vamos entrar nesse contexto, a igreja ela é massa, e massa é conduzida, infelizmente. Então, hoje há grandes igrejas que estão ligadas ao presidente por essa questão de massificação, de gado mesmo, né, de voto. Ele fez uma proposta, ele estava com uma proposta que não passou, que era absurda. Ele não queria que cobrasse energia elétrica de grandes denominações. E quem paga isso é o povo. Se ele se diz evangélico, beleza, graças a Deus por isso. Mas não é por causa disso que eu tenho que pagar a conta da igreja.
Isso é uma das poucas aberrações, tem outras. Então, você vê como é que a igreja ela cai em descrédito por causa desse tipo de situação. Sabe? Isso não sou eu que estou falando, isso é o país. Eu estou falando de aqui, não estou falando de Angola, porque, como eu disse, eu não sei como é em Angola. Aliás, em Angola, os oficiais da igreja, né, eles se envolvem com a política a ponto de se candidatarem? Pastores, Olha, bispos? infelizmente, essa é a realidade. É uma realidade. Olha, basta que no Brasil tenha esses problemas, né? Para dizer que Angola também tem. Não Por isso é somos que eu digo nós, que, foram os olha, portugueses, pastor. tá, São os portugueses. os problemas são comuns. Olha, Zé Paulo, deixa eu dar uma saudação aqui especial ao À meu vontade. amigo e André, ele está a acompanhar essa live. Boa noite, fez aí um comentário. Obrigado, Então, André. ok. Então, eu dizia que nós temos aqui problemas comuns, né? Por isso é que nós somos um povo irmão. Nós somos tão irmãos que partilhamos boas coisas, coisas muito boas, mas também as coisas mais ruins nós partilhamos, e por isso é que somos inseparáveis. Brasil, Angola, por isso, não, um brasileiro está aqui em Angola, ele fica angolano, um angolano lá no Brasil fica brasileiro e pronto. Nós somos uma verdadeira família. Como disse, que infelizmente nós temos essa realidade, essa é a realidade do país, mas ainda assim há o remanescente que ainda não se deixou levar, não se deixou consumir por tudo isso. Porque tudo isso nós podemos olhar para a questão da ganância. Nós nos deixamos vender muito facilmente por questões de dinheiro mesmo. A nossa carência às vezes nos leva ao pecado. E quando nós somos pobres, por isso é que temos que lutar para que o número de pobres, o número de pessoas carentes tem que diminuir nas sociedades. Embora hoje o censo mundial diz que ainda 49% da população mundial encontra-se nas zonas rurais e 51% da população mundial encontra-se nas grandes cidades, mas só que esta população que está nas grandes cidades passa realmente problemas muito sérios. Muitos vão para as cidades porque acham que a cidade representa necessariamente um lugar de oportunidades, um lugar onde pode conseguir alguma coisa. Por isso é que o Zé Paulo vê que o Rio de Janeiro, as grandes cidades do Brasil têm essa tendência de ter maior população e isso tem uma explicação sociológica muito profunda. Então, nós temos, infelizmente, aqui também no nosso país, pastores, bispos, que se venderam ao regime. Eu digo venderam-se porque os seus pronunciamentos revelam necessariamente isso. Só que há um grande problema, né? O político, nós temos que olhar, né, na perspectiva do o poder político, os partidos políticos. Olha, os partidos políticos têm um objetivo, e hoje eu falei com os meus alunos, tem um objetivo só, ascender o poder. Ascender o poder. E para a sua ascensão, eles podem usar todas as artimanhas, nem mesmo que custar, eles não têm problema em usar a igreja para poder fazer com que os seus ideais sejam vencidos. Portanto, aqui a igreja é que tem que compreender que nós, enquanto corpo de Cristo, nós, enquanto a noiva de Cristo, a igreja não se pode corromper. Embora a igreja é composta por homens falhos, homens com problemas, homens caídos, homens depravados, né? A igreja precisa manter-se fiel a Cristo. A nossa fidelidade não pode ser com o presidente tal, não pode ser com o partido tal. A nossa fidelidade é somente a Cristo. A nossa obediência é a Cristo. Embora em Romanos 13, o apóstolo Paulo orienta que nós devemos respeito às autoridades. Né? Nós devemos respeito às autoridades. Respeito é uma coisa, mas até nós precisamos respeitar as autoridades, mas dentro do respeito, corrigir quando for necessário. Nós temos aqui vários problemas que, se a igreja começar a falar, talvez nós reduziríamos esses problemas. Agora, um cristão pode viver, pode se envolver na política, pode ser autarca, ele pode ser autarca. E Zé Paulo, eu defendo até que se você tem cristãos, porque aqui não há dois termos, não há mais ou menos cristão, não há um pouco cristão, não há falso cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Só temos essas duas variáveis, ou é ou não é cristão. Então, se eu tenho cristão,
mais cristãos no aparelho do Estado, no aparelhos governamentais. Então, de per si só, eu tenho indivíduos que, quando se fala do amor ao próximo, ele sabe. Quando se fala da gestão, da boa governação, então, eu tenho esses problemas mais ou menos resolvidos. Então, quando um cristão realmente assume as suas responsabilidades, ele baseia-se realmente na Bíblia Sagrada, no amor ao próximo e aquilo que as Sagradas Escrituras Falhou, orientam. deu uma falhada. Então, o que infelizmente nós vemos se calhar nós estarmos a ser governados por indivíduos que dizem ser cristãos, mas no fundo não são cristãos. Os chamados pseudo-cristãos. Exato. Sim, Zé Paulo. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa questão que você está falando aí, não posso falar porque sou para julgar essa aí, né? Eu não tenho, só tenho mais autoridade, eu nem evangélico eu sou. Mas o senhor citou aí que, né, nós devemos respeitar, né, porque isso está na Bíblia, as autoridades. E a Bíblia, essa mesma Bíblia diz que toda autoridade ela é instituída por Deus. Né? Ela diz isso. Exato. Mas aqui está ligado com Zé Paulo, aqui está ligado com ligada com a soberania de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus, nada. Mas até que ponto, assim, Deus instituiu, né, um presidente, então, como a Bíblia diz, mas é comprovadamente que esse presidente ele é corrupto. Ele não precisa ser evangélico. Não vamos dizer que ele seja evangélico, mas foi apoiado por evangélicos. E ele está envolvido, não é o caso do presidente, também não estou acusando o presidente de nada, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Então, se há uma corrupção em um governo, como assim, então, Deus instituiu um corrupto? O senhor pode explicar isso? Como? Que aí minha cabeça entra em parafuso. Não, primeiro é preciso dizer que Deus não fez nenhum homem corrupto, né? Os males não podem ser e não devem ser imputados a Deus. Deus fez as coisas boas. Deus fez as coisas boas e portanto, aqui está fora de questão. Portanto, Deus não fez nenhum presidente, nenhum homem corrupto. Nós, os homens, ou o homem se corrompeu por causa do pecado. E a corrupção realmente não começa nos nossos dias. Começa lá mesmo em Gênesis capítulo 6. O coração humano, o próprio homem se corrompeu e pronto, começamos a estragar os ideais realmente de Deus. Não, Zé Paulo, sabias que ao longo da história Deus também usou necessariamente os povos inimigos, os povos opressores para poder castigar o povo de Israel? Não é? Sempre que o povo desobedeceu, sempre que o povo andou, transgrediu a lei de Deus, e Deus muitas vezes alertou, chamou a atenção. Mas Deus às vezes usa a vara, usa o chicote para poder corrigir o seu povo. Por isso, muitas vezes nós falamos do amor de Deus e nos esquecemos do que? Da vara de Deus, do juízo de Deus, do chicote de Deus. Por isso é que Deus não fez nenhum homem corrupto, ele não fez. Porque lá em Gênesis, tudo que Deus fez era realmente bom. Agora, de onde vêm os governos corruptos? Por que Deus não termina? Atenção, tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. E como eu disse, né, que nenhum pecado, nenhuma corrupção, nenhuma falha que nós fazemos passará impune aos olhos de Deus. Porque Ele está atento. Deus não dorme. Ele está atento ao clamor do povo, ao clamor de todas as pessoas. Por isso, aqui é importante chamar a atenção que os indivíduos que governam não devem pensar que são deuses na Terra. Só que há muita gente que pensa hoje que, olha, ascendi o cargo de presidente da República, ou ascendi este cargo a nível da minha empresa, ou ascendi, tenho este cargo, eu aqui sou dono e senhor, eu mando todo mundo aqui. Não. O único que nos orienta, o único soberano é Deus. Daí ser necessário nós compreendermos que quando um povo está desligado de Deus, quando um povo está desconectado com Deus, então nós não temos como. Vocês têm presidentes corruptos, têm indivíduos à vossa frente corruptos, porque o povo está desligado. O povo não consegue discernir os sinais vindos da parte de Deus, não consegue.
E por isso é que a maior necessidade que nós temos, como o Brasil, como Angola, outros países ou como o mundo, temos que nos voltar para Deus. Nós não temos aqui meio caminho para dar, nós precisamos nos voltar, precisamos voltar para Deus. Porque Deus realmente atende dos seus todos os nossos pedidos, todas as solicitações que nós fizermos a Ele. Daí ser necessário que Ele coloca-nos na terra, coloca-nos aqui nesta terra para governar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus colocou tudo à nossa disponibilidade. Olha que nós, Angola, temos um país rico. Eu arrisco-me a dizer que, do ponto de vista de recursos naturais, Angola é um dos países mais ricos deste mundo. Talvez perda aí para o Brasil, perda aí para os países, mas Angola é um país rico, 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 rico. O Zé Paulo, sei que provavelmente não conhece Angola, mas eu desafio-lhe a conhecer Angola. Vai visitar apenas aqui algumas províncias, vocês aí chamam estados, mas aqui nós chamamos províncias. Vai visitar aqui apenas algumas províncias. Os maiores diamantes saem neste país. Ouro sai neste país, o marfim, sem falar do zinco, sem falar de recursos hídricos, os maiores peixes, madeira, nós temos tudo aqui. A pergunta que se faz: estes recursos se revertem na vida da população? Esses bens que nós temos se revertem na qualidade de vida da população? Bom, alguém pode responder que sim, alguém pode responder que não. Mas aqui é importante chamarmos a atenção que nós temos que melhorar, temos que melhorar, 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 melhorar. Eu penso que a luta de todos os partidos políticos aqui em Angola, a luta de qualquer cidadão angolano, a luta de qualquer cidadão brasileiro é ver o seu país bem melhor. Não importa se é da direita ou da esquerda. Nós temos objetivos em comum. Qual é o objetivo em comum? Que as famílias vivam bem, vivam com qualidade, porque a igreja não vai dormir, não vai ficar satisfeita quando necessariamente os seus membros vão para o culto, todos nem tomaram um pequeno almoço. E o Zé sabe que neste país, aqui em Angola e mesmo aí no Brasil, há muita gente que passa fome. Não tem nem sequer nenhuma refeição por dia. E vê lá, cada dia é sempre um escuro, cada dia é sempre uma incógnita na vida de muitas famílias. Então, aqui está a função que a igreja vai desempenhar, aqui na questão do ativismo, a questão na divulgação, aqui no nosso envolvimento da política, porque o nosso envolvimento não tem outra causa, senão a não ser a causa do bem comum, do bem das populações. Não tem outra causa. É aqui onde nós temos que fazer política e não orientar os membros, não orientar a igreja, não orientar as ovelhas a votarem em B, a votarem em A. Esta é a minha perspectiva, esta é a perspectiva que eu olho, que eu compreendo como é que a igreja deve fazer o ativismo, como é que a igreja deve viver, como é que a igreja deve fazer a política. Esta é a perspectiva como eu olho sobre a política, Zé Paulo. Pastor, assim, pastor nunca mais vai querer fazer live comigo. Não, vou, está a ser muito bom, está a ser muito bom. Estou a ser massacrado, pronto, mas eu vim aqui preparado. Né? Assim, historicamente, né, nós vemos assim, aí não é a igreja evangélica, né, mas lá do início, a igreja católica sempre ao lado do Estado, sendo usado pelo Estado, né, para a colonização, para aquela missão civilizatória, né, de levar civilização para os selvagens, para os bárbaros, né? E a Igreja Católica sempre esteve ao lado, né? A cruz, segundo eles, a cruz de Cristo, né? Era fincada nos territórios que eles conquistavam, alcançavam. Isso aconteceu aqui nas Américas, aconteceu aí na África, né? Passou-se o tempo, o senhor falou, revoluções, veio o protestantismo, né? Aquela coisa toda. Agora me falou o nome do personagem principal da Reforma Protestante, acho que falhou o nome agora, estou ficando velho. Martinho Lutero, falei de Martinho Lutero. Isso. E, assim, a pergunta que eu vou fazer é muito direta, mas eu não tenho com maus ouvidos, por favor, tá? É só uma, assim, como eu tenho percebido, infelizmente. A igreja evangélica, ela não está tendo o mesmo erro que a católica ao querer se estar ao lado do poder estatal?
Mas, Zé Paulo, mas estar ao lado do poder estatal como? Eu gostaria de compreender. Você É, fez aí uma co- co- analogia co- da Igreja então, quando Católica? aprova, por exemplo, quando vê que o governo ele não é bom, mas assim mesmo ele apoia. Aí eu vou falar de Brasil, não vou falar de Angola. Né? Porque, como eu falei, aqui nós temos pastores, temos bispos, nós temos uma bancada evangélica que não representa o povo. Ela não está ali pelo interesse do povo. Se eu só pegar cada um dos membros ali, nenhum deles é do povo. São empresários, até pastores, tem pastores empresários, que não estão com a principal preocupação em beneficiar o povo em alguma coisa. Eu entendo que, sim, se é para abençoar o povo da igreja, o pastor ele está apto a fazer isso. Deus usa ele para isso. Deus usa os bispos, usam os missionários para manifestarem curas, para levar palavras de paz, para abençoar em geral. Então, essa bancada evangélica, como eu citei, ela não representa os anseios do povo, né? Que os anseios estão relacionados a isso que o senhor falou aí, fome, miséria e tantas outras coisas. Né? Então, aí a gente já parte até para o segundo ponto, que é do ativismo. Porque se nós temos uma igreja que ela está muito preocupada, eu retorno a repetir, eu falo aqui do Brasil, né? Onde os pastores estão se aliando ao poder, sabe? E você não vê uma manifestação dessa mesma igreja em relação aos mais pobres. Poxa, aqui tem um bispo muito famoso, que inclusive tinha igrejas aí, que eu acho que ele perdeu, as igrejas de Angola, que ele disse o seguinte, que a vacina, ele meteu mal na vacina, falou um monte de coisa e acabou caindo na internet ele dando o braço lá para ser vacinado. Ora, se a vacina não presta, por que ele foi se vacinar? Então, você vê as contradições, né? Por quê? Porque o presidente, a todo tempo, ele é contra a vacina. A todo tempo, ele provoca aglomeração. A todo tempo, ele fala de um remédio chamado cloroquina, ivermectina. E a igreja, ao lado disso, então, é nesse ponto, como pode uma igreja estar ao lado de um governo que promove essas coisas? Sabe? Ela não está Não, Zé cometendo o Paulo, mesmo erro da Igreja a Católica? igreja, a igreja pode estar ao lado do governo corrupto. A igreja pode estar e deve estar ao lado do governo corrupto. Mas sabe para fazer o Sim, quê? mas a evangélica, ela Mas está sabe para cometendo fazer o o quê? mesmo erro? Mas sabe para fazer o quê? Antes. Sabe para fazer o quê? A igreja tem de Uhum, estar, deve estar ao lado do governo corrupto. Sabe para quê? Corrigir. O uhum. Mas essa profeta correção não Natan, acontece aqui. não, tem que corrigir. Não, deve corrigir. Agora, se não acontece alguma coisa, está mal. Alguma coisa está errada. Exatamente. A igreja deve estar ao lado do que está errado, do corrupto. Para quê? Para corrigir. Ela não deve ficar distante, deve ir lá dizer que aqui está errado, aqui está mal, é preciso corrigir. Daí ser necessário que, aquilo que eu voltei a dizer. E o conceito ativismo, o ativismo é levado muito mais no âmbito político. Nós falamos que o ativismo pode ser uma ideologia política, não é? Mas aqui eu olho mais no conceito do ativismo, portanto, na perspectiva de alguém que vai exercer uma militância por uma causa. Hum? E a nossa causa aqui é a verdade. A igreja é pró-verdade. A igreja é pró-verdade. O grande problema, Zé Paulo, é que não é a igreja que se corrompeu. Algumas pessoas dentro da igreja é que se corromperam. E qual é o nome que sai? É que a igreja está corrompida. Não, a igreja não pode estar corrompida. Se a igreja é de Jesus, a igreja não pode estar corrompida. Pode dizer, pode fazer a pergunta, não, e a igreja evangélica, será que não está a cometer o mesmo erro? Bom, não vamos trazer aqui a questão da generalização, não vamos aqui cometer o Uhum. erro de Sim. generalizar, porque temos muitas igrejas evangélicas, igrejas reformadas que continuam fiéis a Cristo, somente a Cristo e somente às Escrituras. Há igrejas que continuam ancoradas à sua fé em Cristo e estas igrejas realmente, e esta é a igreja que Cristo quer encontrar. Aí mesmo no Brasil, tem exemplos de pastores que são uma referência a nível de todo mundo. Vou citar somente
2 deles. Posso citar? Pode, à vontade. Um pastor que realmente é uma grande referência. Eu não sei se você já ouviu falar de Hernandes Dias Lopes. Um grande pastor. Um pastor brasileiro. Da igreja presbiteriana. O outro pastor Augusto Nicodemos. Quer dizer, temos outros pastores que... Exatamente, temos pastores que realmente não se deixaram corromper. Só que a ingerência, o aparecimento de várias teologias, e uma das teologias que surge aí na América e o Brasil vai desenvolver, é a teologia da prosperidade, trazida por estas igrejas, não é? Que realmente olham para o aspecto muito mais de dar, e tem pouco do ensino da palavra, o ensino da palavra. E aqui é fundamental que nós discutamos isso. Será que a igreja está a corromper? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não, mas eu não vou ficar aqui no sim ou não, mas claro que alguns, infelizmente, estão a cometer os mesmos erros que a igreja há algum tempo cometeu. Então, pastor, resumidamente, já que o senhor falou, o que é a prosperidade no ponto de vista evangélico? Olha... Aí, pastor, não vai mais vir aqui na minha live. Olha, o cristão, desde o momento que é cristão, é próspero. Mas só que às vezes a prosperidade, nós queremos só olhar a prosperidade na perspectiva material. Esse é o grande problema da teologia da prosperidade. Olhar a prosperidade só na perspectiva material. Olha, quando termina um ano e começa um ano, nós dizemos que, olha, feliz ano novo e um ano feliz, e um ano novo cheio de prosperidade. Então, a nossa consciência é tão limitante que o termo prosperidade ficou muito materializado. Não, a prosperidade é um pacote completo que nós temos. Aqui está ligado com a paz, está ligado com o amor, está ligado com os bens materiais. Esse conjunto todo, isso aqui é prosperidade na verdadeira essência da palavra. Agora, dizer que, como eu disse, né, o cristão, desde o momento que é cristão, e aliás o Salmo 1 também explica um pouco sobre isso, não é? O varão que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite, esse é próspero e dá o seu fruto na estação própria. Então aí está o conceito bíblico de prosperidade. Só que há outra corrente que trouxe a prosperidade, mas só na perspectiva puramente capitalista. Talvez a igreja deixou também, muitos destes tornaram-se excessivamente capitalistas e pronto. Aí confundimos todos os termos, um deles, esse termo aí que agora tem uma conotação às vezes negativa, o contexto realmente aqui é muito mais material. Bom, pastor, a questão da política nós falamos bastante, né? Não vamos fazer pergunta não, pode deixar, não vamos perguntar nada sobre política. Vamos entrar então na questão do ativismo, né? Puro, mas como ele também é ligado à política, como o senhor mesmo disse, né? O senhor citou aí capitalismo e tudo mais. O senhor vê hoje, né, a igreja... Não falar da católica, a católica ela tem lá em Roma, né, um capitalismo próprio, lá no Vaticano. Mas hoje, aqui no Brasil, eu vejo a igreja evangélica, algumas, né, nem todas, mas algumas, como uma extensão desse espírito capitalista, né, onde você tem que dar para receber, para ter um carro, onde a prosperidade que o senhor citou aí, ela não é mais vista a partir desse ponto de vista. A pessoa é próspera quando ela tem um bom carro, quando ela tem uma boa casa, quando ela tem um bom emprego, quando ela tem isso, quando ela tem. E isso, então, gera um espírito capitalista, porque o camarada... como é que é o capitalismo? Ele trabalha, ele adquire, mas tudo é válido para você chegar, né, para chegar ao sucesso. Os fins justificam os meios, segundo dizem. E eu tenho visto a igreja evangélica caminhando para esse ponto de vista, sabe, tendo o seu braço como uma extensão desse espírito capitalista que
que desumaniza o ser humano. Assim. As pessoas, elas... aí ela olha para a pessoa do banco ao lado, aí a pessoa é um pouco mais pobre do que ela, então a fé dela é pouca. Ela não tem muita fé porque ela não está sendo abençoada, ela não está sendo próspera. Né? E como é que em Angola, essa questão do ativismo nisso aí? Por exemplo, se a igreja ela tem recursos, ela tem dinheiro, ela ajuda os carentes, ela ajuda os necessitados, como diz lá, né? Tive fome, me deste de comer, estive nu, me vestiste. A igreja, ou ela só fala de Jesus, ou ela só prega a salvação, mas não tem a obra, né? Com a fé, como disse, não lembro quem agora escreveu isso, mas disse que Tiago, gostaria, Tiago, Tiago. eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Porque aqui no Brasil isso não acontece, porque a igreja ela só fala de Jesus, só fala de Jesus, só fala de salvação, fala do diabo muito, mas ir para a rua, alcançar o necessitado, ela não tem feito isso. Olha, a igreja, o evangelho é integral. É integral. O evangelho olha para a perspectiva espiritual e a perspectiva social. Esta é a função da igreja. Né? E aqui é importante que o cuidado às viúvas, o cuidado aos pobres, e nós vemos a igreja primitiva lá em Atos dos Apóstolos, uma igreja que realmente as pessoas não passavam necessidade. Repartir o Deixa-me pão. ver, no partir o pão, uma igreja que tinham tudo em comum. Esta é a gênese, esse é o início da igreja. Só que com o evoluir das sociedades, a igreja, algumas, aqui temos que falar algumas, porque há igrejas que realmente assumem esse papel, mesmo a partir aí do Brasil. Olham sempre para o lado espiritual e o lado social. Isso é que é fundamental. A igreja não pode perder o seu foco. Dentro dela há realmente as pessoas carentes. E a igreja tem esta função. Por isso é que quando nós falamos que a igreja tem de ter dinheiro, dinheiro para quê? Para ajudar, para realmente olhar para as pessoas necessitadas. A igreja, por exemplo, nesta fase da pandemia, aqui pelo menos em Angola, muitas foram as igrejas que ajudaram pessoas, não só as pessoas de dentro, daí da comunidade, da igreja, mas também as pessoas de fora, a vizinhança, as pessoas que vivem ao redor, aquelas pessoas que passam realmente necessidades. E aqui traz-nos, por exemplo, a questão da parábola do bom samaritano, né? O indivíduo caído lá foi assaltado, foi completamente roubado, e o samaritano foi lá, ajudou. Eu penso que a igreja tem que ter bons olhos. Quando eu digo bons olhos, não basta ter olhos que enxergam, mas tem que ter olhos que realmente conseguem ver as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam do apoio. Então, esse é o trabalho que a igreja deve exercer. Por isso, aqui é importante que quando nós olhamos para o conceito de prosperidade, olhamos para outros conceitos, olhemos nessa perspectiva que Deus, no entanto, orienta que nós precisamos ajudar os mais necessitados, ajudar os mais carentes. O que tem duas túnicas, dê uma com o outro. Sabe o que está acontecendo no seio da igreja? É que há indivíduos com muita roupa, há indivíduos com comida e mais alguma coisa, mas não têm a capacidade, não têm a coragem de partilhar com quem precisa. Quem criou isso? É a sociedade. A sociedade é cada vez mais individualizada. Parece que a sociedade incutiu na nossa mente que quanto mais você guardar, então melhor para ti, porque você tem capacidade de poder se sustentar nos próximos dias. Mas o que a Bíblia nos recomenda? A Bíblia recomenda que nós precisamos ajudar o próximo. E parece que isso está a estragar e estraga completamente a sociedade. Por quê? Porque hoje, até dentro da igreja, nos tornamos cada vez mais individuais. A igreja começou como uma comunidade, hoje está como uma sociedade.
na sociedade onde há individualidade, onde há individualismo excessivo, onde há desconfiança, onde eu não tenho a capacidade de partilhar, onde muitas vezes nós não conhecemos a casa dos nossos irmãos da igreja, não conhecemos, nem sequer conversamos com essas pessoas. Sabe que José Paulo, já para terminar, há algumas pessoas que não precisam só de comida, há algumas pessoas que precisam do abraço, do colo, de palavras confortáveis. Só isso é que está a faltar. Palavras de encorajamento às vezes faltam. Nós muitas vezes também aqui, a nossa mente é muito material. Quando falamos de pessoas necessitadas, nós às vezes pensamos muito pessoas que estão a necessitar dinheiro, comida, né? A nossa mente é tão limitada, nos leva a isso. Pensamos que essa pessoa que está a necessitar está precisando necessariamente de dinheiro ou de apoio. Não, essa pessoa necessita do nosso abraço, do nosso aconchego, da nossa palavra. Ela só necessita disso aí. Às vezes nós pensamos que necessidade é simplesmente dinheiro, bem material. Não, necessidade, a necessidade varia, são várias as necessidades que nós temos como seres humanos. Poxa, legal, bacana. Eu fico até sem graça de fazer a pergunta, que o pastor não vai querer mais vir. Não, eu estou aqui. Brincadeiras à parte, pastor. Como, assim, nessa questão do ativismo, né? Porque o ativismo também ele envolve outras coisas com relação a gênero, né? É um assunto bem polêmico. A igreja ela tem a posição segundo a Bíblia, né? Então, no Brasil, nós tivemos um pastor, que ele foi deputado federal, e ele dizia que tinha um projeto de cura gay. Né? Ele diagnosticou, ele disse que ser gay era uma doença, então, que era uma doença que ia ser tratada. Segundo a visão dele. Está certo ou errado, eu não vou discutir isso. Mas, assim, a igreja, segundo a Bíblia, ela tem lá as determinações com relação ao homossexualismo, a gente sabe disso tudo. Mas, assim, na igreja do século XXI, sabe, o radicalismo, ele é pertinente ou a igreja ela estende o seu coração para essas pessoas? Como ela lidar com esse tipo de situação? Como o senhor, por exemplo, como o pastor Lúcio, num determinado local, aparecesse um casal gay, como o pastor Lúcio reagiria? Olha, a igreja nunca é radical, a igreja é bíblica. Eu no início disse que os ensinamentos que passamos não são nossos ensinamentos, não são ensinamentos de qualquer outra pessoa, mas os ensinamentos são. Deixa até eu tirar aqui a minha Bíblia, já que agora estamos a falar sobre a Bíblia, né? Os ensinamentos todos que nós tiramos saem daqui, né? Não são nossos ensinamentos. Daqui seria importante nós realmente olharmos. Pronto. Há um aspecto aqui, trouxe aqui, eu já vim preparado também para essa questão, porque sabia logo que o Zé Paulo iria fazer essa pergunta. Porque tem a ver com ativismo, né? Tem a ver com ativismo. Exatamente, tem a ver com ativismo. Fez-me uma pergunta direta, não é? E se eu ouvir um casal homossexual, qual seria a minha reação? Eu coloco-me exatamente na posição de Jesus. A pergunta é: e se Jesus visse um indivíduo ou um casal homossexual, qual seria a posição de Jesus? Esta é a primeira questão. Essa questão, por exemplo, nos leva àquela em João capítulo 8, quando levaram uma mulher adúltera, uma mulher que adulterou. E atenção, o adultério era dos pecados que merecia pena capital para os judeus. Por isso é que eles levaram lá a mulher e disseram a Jesus: Mestre, a lei de Moisés orienta que todo aquele que for apanhado em ato do adultério deve ser apedrejado. Então, Jesus Cristo depara-se com aquela situação. E como Jesus Cristo é Deus, né? Ele pergunta: se no vosso meio alguém que nunca cometeu nenhum pecado, seja o primeiro a apedrejar. O que aconteceu com a multidão? Saíram um por um, e Jesus ficou somente com aquela mulher. E o que Jesus Cristo diz àquela mulher? Vai
e não peque mais. Portanto, aqui é importante, Jesus Cristo ensina-nos várias coisas. Ensina-nos várias coisas. Mas é importante aqui dizer que o casamento, a união, o relacionamento aprovado por Deus é o relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Este é o casamento que Deus aprova, é o casamento bíblico. Na Bíblia nós não vamos encontrar aqui, não é, a união entre homem e homem. Pronto, agora, se eu me deparasse, realmente todos nós precisamos, há alguns aspectos que precisamos melhorar na nossa vida. Vamos transmitir a palavra, não é? Transmitir a palavra, pregar a palavra, e a palavra tem de ser pregada com amor. Sempre na base da tolerância e principalmente do amor ao próximo, porque o Espírito Santo é capaz, é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa, não importa quem quer que seja, o Espírito Santo é capaz. Essa mesma pergunta o Zé Paulo faz: se eu me deparasse com um ladrão, se eu me deparasse com um indivíduo cobiçador, se eu me deparasse com um indivíduo que mata, qual seria a minha posição? Transmitir a palavra. Isso aqui é fundamental que nós possamos aqui transmitir. Eu citei esse caso específico porque eu acho que esse assunto é o que mais gera polêmica hoje, né? Nos dias atuais, é o que mais gera polêmica, né? Como eu falei, teve um pastor que falou que ia ter a cura gay, aquela coisa toda. Então, acho que esse é o ponto, né? As pessoas elas não estão preparadas ainda mesmo para discutir. As pessoas estão muito aptas a apedrejarem, como o senhor falou, né? Pedrada nela. Jesus, peraí. Quem não pecou, que atira a primeira pedra. Aí foi saindo um por um. Então, assim, hoje em dia o ser humano está numa posição de julgador, de juiz, sem antes tentar entender o que está acontecendo, né? Lógico, o senhor falou, tem a Bíblia que de onde vem toda a orientação. Mas a pessoa também, ao mesmo tempo, né, eu sou meu com bons ouvidos, não sou eu que estou falando isso, aí a pessoa pergunta, mas a partir de qual perspectiva? Porque a mesma fé que o senhor tem na Bíblia, eu também acredito na Bíblia, embora não esteja mais no Evangelho, muitos contestam, o senhor sabe disso. Muita gente diz que não é bem assim, tem uma vírgula aqui, a coisa era para aquela época. Tem. Eu só sabe que tem esse tipo de coisa. Então, como é que não, atenção, Zé Paulo, a Bíblia continua a ser atual. A Bíblia é mais atual do que o jornal publicado aí no Brasil de hoje, a edição de hoje. Ela é mesmo atual. Então, ela não precisa ser atualizada. Bom, pronto, essa é uma perspectiva, não é? Mas, claro que eu não estou a dizer que é a única perspectiva. Existem várias perspectivas. Portanto, quem sou eu aqui para poder julgar A ou B? Não sou ninguém, mas pronto, apresentamos apenas a perspectiva da própria Bíblia Sagrada. Essa é a perspectiva que nós apresentamos. Claro que alguns vão trazer outros debates, outros conceitos, mas realmente nós olhamos para estes assuntos à luz da Bíblia. Como outros tipos de pecados, nós temos que olhar sempre o que a Bíblia orienta, o que a Bíblia nos fala, e a partir daí onde nós vamos seguir. É só isso, né? Assim, na visão do senhor, o evangelho ele está mais assim alinhado com o espírito capitalista ou com a doutrina comunista? Embora o comunismo não aceite, né, o evangelho. Mas se eu disser em nenhum dos dois, também não vai ficar chateado, né? O evangelho é o evangelho. O evangelho é o evangelho. É a boa nova, é o evangelho. Então, pronto. A Bíblia nem fala do capitalismo, nem fala do socialismo, não fala nada sobre isso, né? Mas se olhar por isso... O senhor citou Atos dos Apóstolos, então eu até falei, o repartir do pão, né? Ok. Por isso é que tem tudo em comum, não é? Que tem tudo em comum, que todo mundo é igual, não há ninguém que... Pronto, por isso é que alguns dizem que não, aqui a Bíblia é muito comunista, porque considera que todo mundo é igual. E são os comunistas que dizem que a igreja é o ópio do povo, né? São eles que dizem. O ópio do povo, isso é ótimo. Assim, o senhor chegou
alcançar o tempo da Guerra Civil? O senhor já tinha consciência como pessoa, A só era guerra criança? civil, a guerra civil em Angola, pelo menos terminou em 2012 aqui no nosso país, em 2002. Uhum, Quando a guerra civil despontou aqui em Angola, claro, eu era pequeno mesmo, pequenininho, mas uhum. cresci a ouvir falar de guerra. Embora eu vivi na capital, aqui em Luanda, nesse caso, porque em Luanda não foi um centro de batalhas, não foi. As batalhas passaram-se muito mais no interior, a província do Ambo, Bié, Benguela, um pouquinho Benguela, as províncias do Ije, Kwanza Norte, essas províncias, enfim, houveram muitas batalhas quando Cubango, mas agora eu ouvi falar mesmo de guerra. Tanto é que quando a guerra terminou, eu já era, não adulto, tão adulto, mas pelo menos sabia que não, terminou a guerra civil em Angola, que durou muito, mas muito tempo aqui. Muitos angolanos morreram, infelizmente. Já era ligado à igreja? O senhor já tinha já envolvimento com a igreja? Já sim, porque eu nasci mesmo na família evangélica. Eu nasci na família Ah, evangélica, já estive na igreja, nunca fui de uma outra igreja. Eu nasci evangélico, cresci evangélico e vou morrer evangélico. amém. Então, assim, duas perguntas estão baseadas nisso que o senhor me falou, né, e com esse contexto da Revolução em Angola. Primeiro, qual foi o posicionamento da igreja evangélica? O senhor percebeu? Se o senhor percebeu? Qual foi a atitude da igreja em relação a esse conflito? Né? Se ela tomou partido de um ou outro? E, assim, e se vencesse, né, vamos dizer assim, o pessoal mais radical, a ala mais radical dessa guerra, que o MP lá, ele é comunista, né? Ele era comunista, não é isso? Sim, ela era, É. era, Então, era. quando eles assumiram o poder, ah, como é que foi a comunidade evangélica? Ela foi bem aceita nesse governo ou tinha restrições? Porque, como dizem, né, o comunismo ele não é muito adepto às religiões. Então, como foi Certo. a questão do evangelho com o governo do MPA? A primeira pergunta, como foi que a igreja viu o conflito? Se ela torceu para um ou para outro, e como foi quando o MPA assumiu o governo? Olha, O governo. rapidamente, nós como igreja cometemos vários erros, né? Vários erros ao ponto de termos pastores na altura de assumirem mesmo partido, de assumirem estão do lado A e outros estão do lado B. Esse foi um dos grandes erros que nós cometemos. E porque sabe, Zé Paulo, o movimento de missionários de igrejas reformadas começam a partir de 1880. Não, 1878, aqui em Angola. Só a igreja, 1800 só a sua igreja ela tem 140 anos, não é isso? tem 140 anos, 140 exato, anos aí, exato. né? Isso. Exato. Então vê que as igrejas reformadas começam a entrar em 1878. E há um papel aqui fundamental. Aqui vamos fazer um pouco de história. Há um papel fundamental que estas igrejas desempenharam. Por quê? Porque o catolicismo, a Igreja Católica já está desde a entrada dos portugueses em Angola, a Igreja Católica já está aqui desde a chegada dos portugueses em Angola. Então, quando essas igrejas, os missionários começam a chegar a partir de 1878, depois vêm os missionários da nossa igreja em 1880, depois vêm os missionários batistas, metodistas, vêm outros missionários. Estas missões desempenharam um papel fundamental, por exemplo, para a libertação do colono. E Zé Paulo vê que para o surgimento dos três principais movimentos de libertação aqui da Angola, vê que quem formou o fundador da FNLA, a FNLA FNLA é um partido histórico, que fundou, que formou o fundador da FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação da Angola, foi a Igreja Batista. Depois vem quem formou o fundador do MPLA, entre aspas, mas foi necessariamente a Igreja Metodista.
Agostinho Neto. E quem formou o fundador da UNITA, o Dr. Jonas Savimbi, foi a IECA, que é a nossa igreja. Então, a partir desse ponto, começa já a compreender que quando depois o colono sai, porque a nossa independência não foi boa, os portugueses cometeram erros graves. Porque não é assim que se negocia, não é Fala a assim que se novidade. negocia, não é assim que se negocia a independência. Cometeram erros muito graves e depois ficamos aqui como que se fôssemos, né, uma criança a cuidar de uma criança e pronto, ficou aqui uma grande luta. Então o Zé Paulo já pode imaginar que quando vai eclodir a guerra e depois a nossa independência, um que vai proclamar independência em Luanda, outro proclamou no Amba, outro proclamou a independência no Uíge, essa é uma outra história. Então, tudo isso depois vai eclodir na guerra e pronto, explodiu a guerra que só terminou em 2020, em 2002. Claro, com os acordos ao meio, os acordos de paz, temos o acordo de Bicesse, pelo menos o acordo de Lusaka, esses acordos que foram de facto fundamentais para depois, em 1992, termos as primeiras eleições. Olha, a nossa primeira eleição em Angola foi somente em 1992. 1992. Estamos a falar há quantos anos? Há 28 anos. Ou 28 ou 29 anos. É pouco tempo, a primeira eleição. Depois de 1992, sabe, viemos a ter mais eleições quando? Em 2008. 1992 a 2008. Depois tivemos outra em 2012, tivemos há pouco em 2017 e agora teremos em 2022. Então, a igreja, querendo ou não, quer dizer, também dada a questão da inexperiência, mas hoje a igreja evangélica está muito madura. Nós, como IECA, sabemos nos posicionar, nós até temos uma cartilha, só que não trouxe aqui, qual deve ser o posicionamento. Na nossa igreja, você é pastor e quer ser político ou deputado, o que tem que deixar, renuncia, escreve e vai. Você já não é pastor. E se um dia quiser voltar, ok, isso também tem outros processos, outros procedimentos, mas em linhas gerais, quer dizer, cometemos muitos erros e corrigimos esses erros, fomos a tempo de corrigir esses erros e hoje estamos muito mais maduros nesses 140 anos. Eu não sei se respondi à questão. A primeira pergunta é, né, qual foi a posição da igreja, e a segunda, se a igreja ela teve dificuldades quando o comunismo, né, vamos dizer assim, assumiu. Não, teve dificuldades, né? Teve dificuldades, mas é uma dificuldade que durou pouco tempo, porque depois, quando, em 1992, assumimos que Angola é um país democrático, então há essa abertura para as igrejas. Mas naquele período em que o MPLA ainda tinha ideologia comunista, e sabe que os comunistas com a igreja, isso não. A igreja é o ópio do povo, a igreja então a igreja não. Então, mas depois a igreja conseguiu se firmar, né? Talvez também, porque vê que a maior parte dos nossos dirigentes políticos e não só foram formados pelas igrejas. As missões desempenharam um papel fundamental. Por isso hoje a igreja em Angola está muito mais crescida, muito mais forte. E, claro, daqui a nada vamos para ir para o Brasil, agora evangelizar aí o Brasil. Brincadeira, brincadeira. Não, pode evangelizar, tá valendo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que não tem nada a ver com a live, mas é uma pergunta que eu fiz para o senhor numa outra, no seu programa, no programa da sua igreja. Né? Eu acho que tem tudo a ver, né, de falar sobre isso aqui, porque é interessante, que foi o seguinte: como é ser pastor em um país, né, que pertence ao continente, que é marcado, que é estigmatizado, por religiões ancestrais, que não, e que assim que nunca foi, né, adepta de igrejas, né, vamos dizer assim, né? As religiões na África elas não se baseavam, né, em igrejas, se baseavam em cultos ancestrais, essas coisas todas. Como é ser pastor nessas condições? Como é se tornar pastor? Há uma dificuldade? Há uma rejeição de início? Não há rejeição. Não há. Embora nós, com essas razões que já levantou,
nós sempre acreditamos em Deus. Dentro da nossa ancestralidade, nós sempre acreditamos em Deus. E claro que a África, e particularmente Angola, recebe o Evangelho. E o Evangelho foi orientado que fosse pregado por todas as nações. E nós recebemos o Evangelho. Este Evangelho que vem, este Evangelho que nos foi trago, realmente nós recebemos o Evangelho. E não é lá tão difícil, não é tão difícil. Claro, tem os seus desafios. Ser pastor não é tarefa fácil, não é? Muita gente pensa que ser pastor é ter dinheiro. Não, é ilusão pensar nisso. Pastor não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem. Então, tem suas dificuldades, nós temos aí grandes dificuldades de todo gênero, tal como um cidadão comum passa necessidades, nós também passamos necessidades. Por isso é que, bom, como os brasileiros, eu gosto muito do linguajar dos brasileiros, tem que ralar mesmo, tem que ralar, tem que trabalhar, tem que conseguir. Tem que fazer de tudo para conseguir sustentar não só a si, mas também sustentar a própria família. Por isso, ser pastor aqui, apesar de ser uma missão difícil, mas é uma missão muito boa, uma missão que eu gosto. Eu acho que, Zé Paulo, se eu não fosse pastor, eu não seria quem sou hoje, não seria mesmo, não seria. Talvez, não é talvez, eu não seria. Por isso, é uma missão difícil, dura de se fazer, nesse contexto que nós temos, né? Mas é muito, muito, muito bom. É claro que quando se recebe evangelho, quando se recebe o evangelho de Cristo, muitas práticas místicas nós vamos abandonando. É claro que a feitiçaria faz parte da nossa cultura, as crenças nos antepassados, os deuses, parece que isso faz parte da nossa cultura. Mas desde o momento que você aceita Cristo, então, essas práticas parece que vão desaparecendo. Certo. Então, mas isso interfere muito na cultura local? Interferiu muito? Não, interferiu, de certeza, interferiu. E continua ainda a interferir, porque há práticas, por exemplo, as práticas poligâmicas, né? Parecendo que não, hoje ainda é um bicho de sete cabeças, né? Comunidades há que você encontra que o indivíduo tem 3 mulheres, 4 mulheres. Eita, meu Deus. 4, 5, 6, 7 mulheres, né? Caramba. O E para pastor tem quantos? deixar Eu estou isso, brincando, pastor. Que é esse? Esse não. Tô eu brincando. tenho uma, eu tenho uma, eu tenho. Tô brincando. Eu tenho uma, né? Eu tenho uma e 2 filhas, pronto. Que legal, bacana, pastor. Legal, legal. Exatamente. Então, Tá bem, pastor, chegando já, né? Já estamos chegando a 1h20, não vou mais tomar o tempo do pastor, né? E assim, infelizmente, o pastor não vai mais vir na minha live. Não, eu virei. Vamos agendar, virei. Tem muita coisa aí que eu acho que ele não gostou. Não, Assim, eu gostei. Que bom, pastor. Também gostei muito da resposta do senhor. Sabe, assim, acho que o senhor foi muito feliz nas suas respostas, muito coerente, entendeu? Eu concordei com tudo que o senhor falou. Eu quero que o senhor saiba disso. Cada palavra, cada ponto que o senhor deu, o senhor pontuou, eu concordei com tudo. Então, sendo assim, eu queria pedir que o senhor fizesse uma opinião no final, né? Desse assim, uma expectativa para o futuro. Nós estamos passando por essa questão da Covid, né, e tudo mais. Então, se o senhor fizesse as suas considerações finais dentro do que foi dito e as perspectivas para o futuro. E se o senhor quiser orar também, o espaço é aberto, tá? Quando a Covid passar, eu tenho que conhecer o Brasil. Eu acho que eu preciso conhecer, né? Chega de ver o Brasil só a partir da TV Record, a partir da Globo, da SBT, não é? SBT. Temos que conhecer o Brasil mesmo assim, ver aí Copacabana, só ouvimos, ali Rio de Janeiro, quer dizer, São Paulo, são cidades que nós ouvimos falar, Itamari, não é? Itamari? Não. Hã? Não, Itamari não. Eu quero falar do que então. Pronto. Itamari não conheço. Eu quero estar aí no estádio no Maracanã, mesmo ali sentado, mesmo vendo. No Maracanã, pronto. Então são essas perspectivas que faço, né? Só não vale torcer pro Vasco, tá? Por favor.
Não, eu confesso que no Brasil não tenho E equipa, nem, né? Não e nem tem. pro Não Botafogo, que é tem. da irmã Ângela, tá? Não tenho equipa aí no Brasil, não tenho. Então, Acho vai que torcer não. pro Flamengo. Também, Eu vou ter uma camisa aqui pro senhor. também o Brasil em termos de equipas, também não tem equipas assim tão fortes, né? Tanto é que no Mundial de Clubes ninguém faz nada, não levam nada. Ah, Talvez o eu, Flamengo há muitos anos atrás, né, o Flamengo disputou uma há 2 anos atrás, perdeu para o eu Liverpool, gosto mais do Boca Juniors da Argentina, yeah, da Boca Juniors. Argentina. É porque é o Maradona, né? É grife, né? Exatamente, exato. Mas conheço o Flamengo, foi agora o Jorge Jesus, foi o treinador que saiu. Isso. Pronto, então nós temos assim muitas expectativas, a olhar para o mundo depois do coronavírus. Certamente não será mais o mesmo, porque o vírus hoje também nos mostra que nós precisamos nos readaptar à realidade imposta por ele. Pronto, nós temos, mas claro que nós temos sempre um Deus que resolve, consegue todas as coisas. Esta é a grande esperança, certeza que nós temos enquanto cristãos. Deus pode fazer tudo, não há nada que ele não consiga fazer. Agora, a outra questão está ligada com, Zé Paulo, considerações finais, não é? Isso. Considerações finais. Bom, é agradecer aqui o Zé Paulo pelo convite, foi um prazer. Eu conheci o Zé Paulo assim, com a doutora Ângela, e pronto, hoje o Zé Paulo está sempre aí conosco, por isso eu quero agradecer mesmo por esta parceria, por esta conexão Brasil e Angola. Pensamos que temos que aprender ainda muito mais, temos que conversar muito mais, porque somos povos irmãos. Infelizmente, os brasileiros conhecem pouco da Angola, falam mais África, olha, na África, né? É. Não, na África não, tem que falar em Angola, tem que falar em Porto, tem que falar na África do Sul, tem que falar no Lesoto, no Congo, assim está a falar. Agora, quando querem falar, só falam na África, não, é em Angola, é no Brasil, então é sempre muito bom e porque nós temos relações históricas muito fortes, isso, então não podemos terminar aqui, vamos sempre continuar e muito, mas muito obrigado. Aqui, como dizemos, aqui onde eu estou, no Kwanza Norte, Tuasaquidila, Tuasaquidila. Muito O que obrigado. quer dizer? Oh, muito Muito obrigado, obrigado. bacana, bacana. E o senhor tem um programa, pode fazer a propaganda aí do seu programa, Exatamente, segunda-feira. todas as segundas-feiras, no meu canal do Facebook, LS Marcos, e também no meu YouTube, LS Marcos, falamos aí vários temas. Por exemplo, a próxima segunda-feira, 17 horas aí do Brasil, vamos falar sobre a visão dos jovens sobre Angola. Qual é a visão dos jovens sobre o nosso país? Então, você que está no Brasil já há algum tempo pode acompanhar e vai ser muito bom. É o pensar claro, já começamos o ano passado, em maio vamos fazer um ano de pensar claro, por isso tem sido muito bom e agradeço também ao Zé Paulo porque tem estado sempre conosco aqui com a sua web rádio, partilha e tem sido muito agradável. Muito obrigado mesmo. Bom, pastor, sem palavras, tá? Poxa, tem o senhor aqui que de primeira, de cara, aceitou vir falar aqui na minha live. Eu fico sem palavras mesmo e espero poder estreitar esse laço. Espero que você também me desculpe qualquer coisa que eu tenha falado que possa não Não, ter não, não. agradado, Aqui, tá? essa é a tua função mesmo, Zé Paulo. Essa é a tua função aqui. Tem que cascar mesmo. Porque eu também, quando Eu- estou aí nesse lado, quando estou aí no teu lado, casco mesmo. Então é aproveitar cascar. E assim, e como eu tenho um pastor aqui, se eu tivesse um médico, eu ia pedir para ele me clinicar. Se tivesse oftalmo, se tivesse... Como eu tenho um pastor, estou só querendo fazer uma breve oração, ficaria muito contente, muito feliz. Vamos orar. Oremos, nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos porque o Senhor liga países e o Senhor deu inteligência suficiente aos homens para poderem criar esses meios e hoje nós temos a capacidade de interagir com os irmãos do Brasil, interagir com os irmãos de vários outros pontos do mundo.
Obrigado, Senhor, por esta conexão entre Brasil e Angola. Obrigado, Senhor, pela vida do Zé Paulo e sua família. Entregamos, Senhor, todas as suas necessidades nas tuas benditas mãos. Cuida, Senhor, guarda o Brasil, guarda Angola, sê com os nossos governantes, Senhor, para que possam olhar para o teu povo. Guarda-nos, Senhor, durante esta noite, abençoa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pastor. Então, Zé esse Paulo, foi JP obrigado, Ruth obrigado. 67, com a presença do pastor Lúcio Marques, da Igreja IECA, né? Como é que é o nome da igreja? Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Ele aí deu aí a sua participação, falou hoje um tema muito importante. Espero que vocês acompanhem também a live dele. E é isso aí, pastor. Muito obrigado, tá? Sem palavras. Obrigado. E que nós estreitamos esse laço. Fica com Deus. Obrigado, Zé Paulo. Obrigado.